Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer a segunda aula de hipertensão arterial, tratamento farmacológico. A ideia é a gente fazer uma aula bem prática, com uma discussão de caso clínico, então a participação de vocês é super importante. E... Espera que eu estou admitindo, gente. Então, vou passar a palavra para o professor Vitor Margallo para começarmos a aula. Ok. Gente, boa noite, tá? Como a Beth falou, essa é uma complementação da aula da semana passada, né? Na verdade, ela vai servir muito como um apanhado de tudo que foi conversado até agora, tá? A gente quis fazer uma abordagem bem prática. Então, é quase que um bate-papo aí para a gente. Então, a ideia hoje é a gente conversar como eu trato hipertensão, né? A gente falou do diagnóstico, a gente falou de um pouco de epidemiologia, a gente falou sobre tratamento não farmacológico, né? E a gente falou sobre tratamento farmacológico. Mas, resumindo, como eu faço para tratar a hipertensão? Como eu trato a hipertensão, tá? Então, vamos falar um caso clínico, tá? Caso clínico que muitos de vocês vão se identificar com uma coisa extremamente comum de aparecer. Então, uma paciente feminina de 52 anos, procura atendimento ambulatorial com história de ter apresentado um pico hipertensivo no trabalho após uma discussão 6 semanas atrás. Tá? Na ocasião, a pressão dela era 17 por 9. Né? A gente vai fazendo a avaliação, então ela nega cefaleia, negava dor torácica, negava palpitação, negava dispneia. E durante todas essas 6 semanas, ela teve completamente assintomática, fazendo todas as atividades normais. Desconhecia comorbidades pessoais, então não tinha lipidemia, não tinha diabetes, negava infarto, angina, sinais de claudicação, AVC ou AIT prévio. Tá? Tinha uma história familiar que a mãe era hipertensa, tá? E tinha um pai portador de hipertensão e diabetes e tinha tido um AIT aos 53 anos. Era uma paciente que não fumava, era sedentária e tinha alimentação rica em alimentos ultraprocessados, né? Tinha uma vida que ela acabava comendo muito alimento já industrializado, só fácil de esquentar, não tinha uma alimentação de alimentos mais de origem natural. O exame clínico dela estava com 153 por 92, frequência cardíaca normal. Era uma paciente com IMC de 33, então uma paciente com obesidade de grau 1, 93 centímetros de circunferência abdominal, ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, abdômen, membros inferiores, tudo dentro dos conformes, tudo normal. Tá? E aí? Primeira pergunta que a gente tem é, essa paciente, ela é hipertensa? E o que eu faço? O que eu peço para essa doente para investigar? Tá? Acho que isso é um quadro que é extremamente comum de aparecer no consultório, tá? Extremamente comum de aparecer na vida ambulatorial nossa. E a gente vai começar a conduzir essa situação. Tá? Então, para a gente tentar responder a primeira pergunta, lembrando ali uma das primeiras aulas que teve, o diagnóstico de hipertensão é um diagnóstico que ele é baseado na medida da pressão. Né? Então, hoje a gente vai definir o paciente como portador de hipertensão arterial se eu tiver a pressão de 2 consultas consecutivas maior do que 140 por 90. Tá? Isso de forma muito simples. Diagnóstico de hipertensão, eu tenho 2 medidas de consultas ambulatoriais consecutivas com a pressão maior ou igual a 140 por 90. Tá? A gente sabe que a pressão de consultório tem uma série de limitações, isso já foi falado, né? Uma medida pontual, eventualmente a qualidade da medida é uma qualidade muito ruim, não leva em consideração a variabilidade da pressão nas 24 horas, a gente não pode avaliar a pressão noturna e o fenômeno de jaleco branco é um fenômeno que é possível. Então, mais modernamente, agora uma definição um pouco melhor, tá? É de que hipertensão idealmente deveria ser quando a gente tem uma pressão de consultório maior ou igual do que 140 por 90, mais uma medida fora de consultório alterada. Tá? Então, que a gente possa usar também a medida fora de consultório como
uma ferramenta para o diagnóstico de hipertensão. Então, essa nossa paciente, vou voltar aqui no caso clínico, que tem 153 por 92 e que fez 170 por 90 no momento de estresse. A gente consegue definir essa paciente como hipertensa? Hoje, nessa consulta que nós estamos fazendo aqui, não. A gente tem uma medida maior do que 140 por 90, mas essa medida relacionada ao pico hipertensivo não dá para a gente caracterizar claramente ela como uma medida maior que 140 por 90. Porque a medida que a gente fala é a medida de consultório. Lembrando que a pressão arterial ela tem uma variabilidade enorme ao longo das 24 horas. Então, o normal é, depois de um estresse emocional, de um estresse metabólico, de alguma coisa, a gente poder ter uma elevação da pressão. Então, não necessariamente esse 170 por 90 vai caracterizar essa doente como uma paciente hipertensa. Ela tem uma pressão de consultório de 152 por 92. Mas esse 170 poderia ser uma variabilidade natural que a gente tem dentro da pressão. O normal da pressão arterial é ela variar ao longo das 24 horas. O que é anormal é ela não variar. Tá? Então, a gente tem resposta relacionada a estresse e trauma. Então, isso é a natural da nossa pressão. Então, hoje, nessa consulta que a gente tem hoje, eu não consigo claramente definir que essa doente é uma doente hipertensa. Então, eu tenho uma medida de consultório com a pressão maior do que 140 por 90. O que é a ideia? A gente poder investigá-la e avaliá-la, não só relacionado à pressão, mas também relacionado ao restante da risco cardiovascular. Então, uma paciente que tem um nível de pressão entre 140 por 79 e 90 por 109 na diastólica, a gente pode considerar de fazer uma MAPA e uma MRPA. Se a gente tiver uma MAPA e uma MRPA normal, isso é um exame de pressão extraconsultório e somado também àquela pressão de consultório da doente, vai poder nos dar o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Isso idealmente, né? Todas aquelas limitações que a gente falou que a pressão de consultório sofre. Então, o que a gente deve pedir para uma doente dessa? Ela é uma doente que não dá para a gente definir inicialmente como um paciente claramente com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, mas é uma doente que tem uma pressão elevada de consultório. É uma paciente que tem uma história familiar positiva para hipertensão, então isso é um fator de risco para essa moça, tá? E ela é uma paciente que tem obesidade de grau 1, tem circunferência abdominal aumentada, tem obesidade abdominal. Então, o que a gente vai pedir de avaliação complementar para essa paciente? Vou começar aqui por baixo. Idealmente, a gente pode pedir uma MAPA, por exemplo, para ter aquela medida de pressão extraconsultória que possa nos ajudar para o diagnóstico e tratamento dessa doente. Em avaliação de outros fatores de risco cardiovascular e de lesões de órgão-alvo, como a gente falou na última aula. Então, eletro, buscando se ela tem sinais de HVE, uma avaliação de spot urinário, pesquisando microalbuminúria, proteinúria e creatinúria, para ver se essa doente já tem algum grau de nefropatia. Glicemia de jejum e hemoglobina glicada, pesquisando diabetes, ela tem uma história de um pai ser diabético, então uma história familiar também. Avaliação de função renal, eletrólitos, ácido úrico, perfil lipídico de forma geral. Tá? Então, numa primeira consulta, essas avaliações aqui elas são importantes para a gente poder, primeiro, diagnosticar a nossa paciente e, além disso, poder programar o nosso tratamento. Então, o nosso planejamento após essa primeira consulta, a gente pediu exames complementares, né, urina, sangue, eletro e a MAPA, mas a gente já começa orientações de medidas não farmacológicas para essa doente. Lembrem-se que essa doente é uma doente que está acima do peso, com circunferência abdominal aumentada, tem uma medida ali de consultório de uma pressão um pouco mais elevada. Então, a gente pode começar já a orientar essa paciente a medidas não farmacológicas. Ela é importante, independente se essa paciente vai ser uma normotensa, vai ser uma pré-hipertensa ou vai ser uma hipertensa. Então, a restrição de sal, o aumento da ingestão de frutas, legumes e carnes magras, menor ingesta de carboidratos, gorduras, açúcares e ultraprocessados. Ela tem uma alimentação claramente ruim, ela te fala isso, tá?
atividade física, uma meta talvez de 150 minutos por semana, mas lembrando sempre que isso pode ser iniciado e deve ser iniciado de uma meta um pouco menor para que ela possa alcançar e poder fazer atividade física e associar de forma preferencial exercícios cardio com exercícios resistivos, como a gente viu na aula sobre exercício físico, sobre atividade física. Tá? Então, essas medidas de orientação não farmacológica, elas podem ser começadas nesse primeiro momento, independente do teu diagnóstico fechado de hipertensão arterial sistêmica ou não. Nossa paciente volta um mês depois. Pressão arterial de consultório, 152 por 91. Não mudou quase nada. Seguindo as orientações que foram passadas, né? E trouxe os exames laboratoriais aqui. Um LDL de 110, um HDL de 36, um triglicerídeo de 1,46, microalbuminúria de 18 mg por grama de creatinina, normal, um eletro não tinha HVE, uma glicemia de jejum de 89, com 5,8 de glicada, uma creatinina de 0,8, e o mapa realmente mostrava que tinha um comportamento anormal da pressão, ou seja, o mapa confirmava que ela tinha hipertensão no mapa. Então, nesse momento, surgem novamente as nossas dúvidas. Agora eu posso dizer que essa paciente é hipertensa? Mais do que isso, qual é o risco cardiovascular que essa paciente tem e o que eu faço para tratá-la? Então, isso tudo entra na cabeça, passa na cabeça do médico ali na frente da paciente e ele vai respondendo ali aquelas perguntas de acordo com o que ele tem de exame físico, de avaliação complementar, ele vai formulando essas perguntas e respondendo na cabeça dele ao longo da consulta. Então, essa paciente hoje a gente consegue defini-la como uma paciente hipertensa. Ela tem 2 pressões de consultório, com maior de 140 por 90, e ela, idealmente, já tem uma avaliação de extra-consultório. Então, eu sei que ela não tem hipertensão de jaleco branco, eu sei que ela é uma paciente hipertensa de fato. Segundo a nossa classificação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela é uma paciente hipertensa grau 1. Os níveis de hipertensão dela estão entre 140 e 159 e a diastólica de 90 a 99. O que a gente faz agora? Na última semana eu conversei, a gente não vai tratar o valor da pressão. A gente faz o tratamento do nosso paciente baseado nos fatores no risco cardiovascular que esse paciente tem. Então, a gente vai pesquisar e avaliar na nossa mente, ali na consulta, os fatores de risco adicionais que essa paciente vai ter. Então, ela tem história de doença cardiovascular precoce, no parente primeiro grau. O pai dela teve um AIT aos 53 anos. E aqui é importante lembrar que AIT também é marcador de doença cardiovascular, não é só AVC efetivamente estabelecido. Tá? Então, pode ser AIT, pode ser AVC, pode ser um infarto, pode ser um paciente que faz um bypass por uma doença arterial periférica em idade mais precoce, né? Pode ser um paciente que tem angina e faça uma intervenção percutânea, bote um stent com 52 anos, ele não chegou a infartar, mas ele já botou um stent aos 52 anos. Então, tudo isso é doença cardiovascular. E a nossa paciente, ela tem também dislipidemia. Eu tinha um LDL de 110, tá? Ela não precisa ter todas as alterações do colesterol, né? Ela pode ter só uma alteração de LDL, ela não precisa necessariamente ter uma alteração de HDL, não precisa ter uma alteração de triglicerídeo, tá? Então, é tudo e ou, tá? Eu não preciso ter tudo, posso ter apenas um, como a nossa doente, que tinha um LDL de 110. Nossa paciente não era diabética, mas era uma paciente obesa. Ela tinha um IMC de 33, se não me engano. Tá? Então, essa paciente, ela, além de ser hipertensa grau 1, era uma paciente que tinha 3 fatores de risco adicionais de risco cardiovascular, né? 3 fatores adicionais de risco cardiovascular. Além disso, a gente também avalia a presença de lesão de órgão-alvo. Tá? Então, essa paciente não tinha nenhuma lesão de órgão-alvo identificada. Tá? Eu vou voltar aqui, ela tinha um eletro que não mostrava HVE, a gente não precisa necessariamente do eco, isso pode ser avaliado pelo eletro. O índice braquial a gente não tem ali relatado. Doença renal crônica ela não tinha. Microalbuminúria era de 18, então não tínhamos. E a VOP, como a gente falou do ponto de vista de
prática clínica ela não é utilizada, ela é utilizada mais em protocolos de pesquisa, tá? Então, ela não tinha nenhuma lesão de órgão-alvo, presença de lesão de órgão-alvo. Como é que, então, a gente vai fazer agora, antes de começar a tratar, a gente vai ter que estratificar o risco dessa nossa paciente. Então, essa nossa paciente é uma hipertensa grau 1, com 3 fatores de risco cardiovascular adicionais. Então, mesmo com nível pressórico não tão elevado, essa é uma paciente de alto risco. Então, por que é importante a gente levar sempre em consideração e buscar fatores de risco cardiovascular adicionais e buscar lesão de órgão-alvo? Porque mesmo com níveis pressóricos não tão elevados, o paciente ele pode ter um risco cardiovascular bastante considerável. Vocês veem que o único e exclusivamente o valor da pressão ele não é o único indicador de risco cardiovascular desse doente. Então, a gente tem que fazer uma avaliação muito mais abrangente desse doente. Esse quadrinho a gente mostrou na semana passada também. Então, o que a gente tem aqui? Início de intervenções do estilo de vida, ou seja, medidas não farmacológicas, todos os estágios de hipertensão tem que fazer ao diagnóstico, ou seja, essa paciente ela já começou, a gente já falou isso, a gente já orientou isso a ela na primeira consulta, mesmo antes do diagnóstico de hipertensão estabelecido, mas por conta da condição da doente como um todo, né? E aí, então, a gente tem uma paciente no estágio 1 de hipertensão com risco cardiovascular elevado. Então, a gente já está autorizado e deve iniciar a terapia farmacológica para essa paciente com o objetivo de reduzir risco cardiovascular e desfechos negativos. E aí, como é que a gente vai tratá-la? Combinando terapias não farmacológicas e terapia farmacológica. Então, ela é uma paciente hipertensa no estágio 1, de risco cardiovascular elevado, a gente vai combinar terapias não farmacológicas e farmacológicas. Lembrando aqui o que a gente conversou na semana passada, as principais classes de drogas de primeira linha, que são as drogas que devem ser inicialmente começadas, são aquelas que têm, de fato, redução de desfecho cardiovascular, então diuréticos, beta-bloqueadores, tendo indicações específicas de beta-bloqueadores, né? Por isso que ele está destacado, os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona e os bloqueadores de canal de cálcio. Então, esse aqui é um fluxograma que a gente tirou do guideline da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pacientes em hipertensão estágio 1 de risco elevado, a gente inicia a combinação de 2 fármacos. Então, a gente começa, como a gente já tinha visto, terapia não farmacológica e farmacológica, e a gente já está autorizado de fazer uma combinação de 2 fármacos. E aí a gente pode escolher a combinação que a gente quiser. Um IECA com BRA, mais um bloqueador de canal de cálcio, ou um diurético. Então, o que foi o nosso planejamento pós essa segunda consulta? A gente identificou, diagnosticou essa paciente como portadora de hipertensão arterial sistêmica, a gente classificou o risco cardiovascular dessa paciente como um elevado risco cardiovascular e iniciou terapia farmacológica. Então, a gente orientou de manter toda a orientação de terapia não farmacológica que a gente já tinha feito na primeira consulta, inicia uma terapia com dois fármacos de primeira linha, um bloqueador do receptor de angiotensina e mais um bloqueador de canal de cálcio, e inicia cistatina também para essa doente, iniciou cistatina também para essa paciente. Retornou a paciente 3 meses depois, orientamos a paciente a voltar depois de 3 meses. A paciente vai seguindo as orientações que você deu, ela conseguindo fazer atividade física, restrição dietética, ela conseguiu perder peso, agora o peso atual dela é 77, ela saiu do IMC de obesidade, então ela já está com 29 de IMC. A pressão arterial de consultório que você mede está 126 por 78 e ela repete no LDL agora com 89 de LDL. E aí, tá bom? Acho que essa é a pergunta que vem na cabeça de todo mundo agora, né? Assim, pô, será que tá bom? Será que eu preciso melhorar mais? O que eu preciso fazer? Então, como a gente conversou, a gente tem que ter objetivos claros para eu saber se
meu tratamento ele está funcionando e até onde eu tenho que ir, eu tenho que saber exatamente o meu objetivo. Então, pacientes com risco cardiovascular alto ou muito alto, a nossa meta de hipertensão é que ela seja menor do que 130/80, tá? Essa nossa paciente, a gente tem uma pressão de consultório de 126/78, né? Então, a gente conseguiu atingir aqui o objetivo que a gente tem. Então, não só a gente chegou num nível pressórico adequado, como a gente conseguiu o paciente melhorar o padrão metabólico do ponto de vista de obesidade, ela saiu do índice de obesidade, ela teve um controle mais adequado da pressão, teve um controle mais adequado do LDL colesterol, tá? Mas, nesse caso, tá bom, a gente atingiu o nosso objetivo aqui. E se não tivesse? Se não tivesse, a gente ia ajustar a dose ou combinar um terceiro fármaco. Ia rever essa paciente. E se não tivesse? Meta não alcançada, associado a um quarto fármaco. E se não tivesse? Adição de mais ou mais, de adição de outros fármacos. Então, é importante a gente ter nossas metas claras aqui na cabeça para a gente saber se a gente precisa, de fato, otimizar a terapia desse doente. E não só achar que está bom, quando, na verdade, não está. Uma paciente que chega aqui no consultório com 153/92, se depois de tudo isso, ao final de 3 meses, ela tivesse 135/88, muita gente ia falar, não, mas está ótimo, ela estava com 16 por 95, agora está com 135/85, está ótimo, né? Mas a meta que a gente precisa não foi alcançada e a gente deu um tempo grande, a gente fez 3 meses de intervalo. A gente não pode achar que a coisa está ok, que o nosso tratamento chegou, é suficiente quando a gente não atinge a meta clara que a gente precisa fazer, tá? Então, muito bem, chegamos ao nosso objetivo, atingimos aqui o objetivo do tratamento dessa doente, tá? Com uma avaliação criteriosa da paciente, um diagnóstico de forma precisa, no momento certo, entendendo que existe variabilidade de pressão, não tratando única e exclusivamente o valor da pressão, e sim tratando o risco o paciente baseado no risco cardiovascular, né? Buscando ativamente fatores adicionais de risco cardiovascular e lesões de órgão-alvo, seguindo o que a gente tem de mais claro ali na relação à literatura de início de drogas, com as classes de primeira linha, com associações bem documentadas e, principalmente, com objetivos muito claros, tá? Se a gente seguir esses passos todos, a gente consegue chegar no objetivo e tratar adequadamente a grande maioria dos pacientes, tá? A ideia hoje era mostrar um caso clínico mesmo, tentar fazer uma coisa bem prática e meio que um resumão de tudo que a gente conversou até agora, para que vocês pudessem sair desse imaginário só da aula teórica e pudessem tentar imaginar esse doente na frente de vocês, conversando com vocês, como que vocês iriam agir, o que teria que passar na cabeça de vocês, como seria o raciocínio clínico de vocês para conduzir esse paciente, tá? Muito obrigado aí por vocês terem me escutado. Deixa eu parar de... Vitor. Hoje não. Vitor, Aline, tudo bem? Oi, Aline, tudo bem. BRA e BCC, por quê? Aline, só por uma opção. Podia ter sido um BRA com um diurético, por exemplo. Né? Assim, uma necessidade absoluta ali. A paciente era uma paciente que poderia usar um BRA com diurético, foi só uma opção. Tanto IECA com BRA, mais diurético ou bloqueador de canal de cálcio são combinações bem adequadas dentro desse cenário. Esse perfil. Ok. Obrigada. Tendo disponibilidade, você acha fundamental a mapa não? Nesse doente? Tete, fundamental, acho que não, mas acho que, como a gente já tinha falado, acho que a gente tem que, tendo disponibilidade, né, assim, a gente conseguindo ter acesso, eu acho que a medida fora de consultório, ela traz muita informação importante, né? Então, a gente consegue ter ideia
da variabilidade de pressão desse doente, a gente consegue ter ideia de descenso noturno, a gente consegue ter ideia de a pressão noturna, que são marcadores também de risco cardiovascular e tem coisas associadas. Então, é fundamental para o diagnóstico? Não, a gente consegue fazer o diagnóstico com 2 pressões de consultório, mas eu acho que traz informações importantes, sim, para a gente. Eu acho que a gente já tinha conversado, a pressão de consultório é uma pressão muito pontual, né? A gente até comparou, né, que é muito é pouco provável que hoje você consiga tratar ativamente um diabético único exclusivamente com a glicemia capilar. Você vai com a glicemia sérica ali, né? Você vai Acho que a gente querer nem sabe mais, né? insulina Eu não glicada, você sei vai querer mais. que ele faça ali um mapinha glicêmico, como é que está a glicemia dele em jejum, como é que está a glicemia dele antes do jantar, né? Alguns pacientes insulinizados usam aqueles monitores contínuos. Então, quanto mais medidas a gente tiver informação para tratar esses pacientes, melhor. E a hipertensão, acho que se comporta muito parecido com isso. A gente tem informações na MAPA que vão poder trazer, agregar benefícios de tratamento. Então, acho que a gente tendo a disponibilidade, eu acho que eu faria sim, eu manteria a MAPA dessa doente. Talvez não seria uma paciente que precisaria acompanhar com a MAPA, mas essa primeira MAPA, sim, a gente acompanharia com pressão de consultório, eventualmente poderia repetir essa MAPA no próximo ano, para ver se tivesse alguma alteração de pressão noturna, alguma alteração de descenso noturno atenuado, a gente vê se melhorou com essas medidas instituídas. Eu concordo contigo. Um negócio que realmente, né, é muito difícil na vida real, no sistema público, que não é a nossa vida real do HU, a gente conseguir fazer mapa desse doente, né? Acho que é importante a informação, né? Perguntar ao doente, a mede a pressão em algum lugar, tem possibilidade de medir, né? Os aparelhos de punho hoje em dia são muito acessíveis, né? Ele é muito barato, não serve para médico, não serve para gente, mas para o paciente dá uma ideia muito boa, né? A gente ter... Hoje mesmo eu estava falando com uma paciente que ela falou assim, eu tenho aquele aparelho de medir, mas aquele de ouvir eu perdi. É melhor, eu compro, o que eu faço? Eu falei, mas você sabe medir? Com aquele, ela falou assim, mais ou menos. Eu falei, então, ao invés de você comprar o de escutar, compra o do punho, né? A orientação na hora de fazer a medida, botar aqui. O do punho para o paciente ainda tem a vantagem que é muito fácil, né? Não é muito simples para o paciente botar o manguito no braço. E no punho é muito fácil quando a pessoa está sozinha, né? E a única orientação realmente é isso, é botar o punho na altura do coração e dar uma ideia muito boa, né? Com a vantagem que o registro é mais fácil. Engraçado, eu atendi um outro doente que disse assim para ele, anotou direitinho, 156 por 102, 140... Aí ele ficou olhando, quando ele me deu, ele ficou olhando, ele falou assim, eu acho que eu anotei isso errado. Falei, por quê? Está aqui dizendo 14,7, 147. Pressão não é 14? Por que está 147? Eu falei, não, é porque é 147, a gente é que fala errado 14. Mas você vê que a pessoa é mais fácil de registrar, inclusive, né? Então... E a automonitorização da pressão arterial, né, desses pacientes, ela é super válida. E o que a gente já comentou, acho que esses pacientes que têm doença crônica, hipertensão é uma doença super crônica, né, e que não vem, na maioria das vezes, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de um pacote de doenças crônicas. O envolvimento do doente no tratamento dele, cara, é a chave para uma adesão mais efetiva. Enquanto o doente não se envolver, a adesão é muito fraca. Então, ele podendo saber que ele tem que medir a pressão dele, ele mesmo fica atento, pô, minha pressão está ficando um pouco maior, acho que eu vou agora restringir um pouco mais alguma questão dietética, né? Vou tentar ficar menos, fazer alguma coisa para relaxar, para ficar menos estressado, né? Ele perceber que ele vai vendo a pressão dele melhorar também quando ele começa a perder peso, quando ele começa a fazer atividade física, essa inclusão dele dentro da terapia é fundamental para a gente ter uma adesão e atingir os objetivos, né?
Faz muita diferença, sem dúvida alguma, né? Mas sabe que hoje eu atendi uma doente. Bom, estou aqui falando, pessoal, é para perguntar as dúvidas, hein? Por favor. Hoje eu atendi uma doente lá na Lapa, é a segunda vez que eu atendo ela, uma hipertensa refratária, tá? Ela tem uma moça de 47 anos, hipertensa refratária, ela usa clortalidona, hoje eu mudei para hidrocloro, né? Que a clortalidona não tá um tempo fora do mercado, porque eles estão sem matéria-prima. Então, o hidrocloro 25, né, vai passar a ser. Espironolactona 100, ela usava 200, eu baixei para 100. Amlodipina 20. Valsartan, dose máxima também, 320. Atenolol 100. Clonidina. A clonidina ela ainda tinha caixa de 0,2, então ela estava usando 0,6 por dia, 0,2 de manhã, 0,4 à noite. Mas aí hoje eu mudei e passei para 3 comprimidos de 0,15 de noite, porque a 0,2 saiu do mercado mesmo. Uso uma hidralazina lá, 150, que eu não quis mexer para não fazer muita confusão, mas hoje eu já tirei essa da tarde insuportável. Enfim, eu já falei as 7 drogas que ela usa. Uma mapa com 167 por 101 na vigília e 154 por 100 no período noturno. Um Doppler de artéria renal normal, uma polissonografia com apneia moderada. Ela tinha feito uma aldosterona renina, mas usando espirona, mas agora suspendeu a espirona, fez outra, ela ainda não tem o resultado, não saiu ainda. E sem nenhuma lesão de órgão-alvo. O ecocardiograma dela não tem HVE, tem um déficit de relaxamento. A albuminúria dela é 11,2, feito no lâmina, tá? Taxa de filtração glomerular, 76. Nada. Índice tornozelo braquial, 1,1. Enfim, ela não tem absolutamente nada de lesão de órgão-alvo, com uma hipertensão pelo menos resistentes há mais de 10 anos. A única coisa até agora que eu encontrei dela foi essa apneia moderada grave, né? E toma remédio, cara. Ela sabe remédio, é uma pessoa super consciente, sabe os remédios dela toda. E aí eu pedi para a Fernanda marcar ela para ela acompanhar com a gente no fundão, né? E realmente eu estou curiosa dessa doente, cara. Né? Os números para ela são absolutamente incompatíveis com o quadro clínico dela. Né? Ela tem essa apneia moderada, talvez o CPAP seja interessante para ela, né? Que a gente já viu que para os refratários ele é interessante. Estou doida para fazer uma microcirculação dela para ver como é que é essa reatividade dela e uma VOP, né? Realmente um caso muito interessante, né? Muito interessante. Aí eu pedi a ela, por favor, você se incomoda? E eu falando, de 4 em 4 meses você vai ao fundão? Ela falou, não me incomodo nada, doutora. Inclusive, porque ela, na verdade, mora mais ali para os lados de Caxias, entendeu? A grande questão é que... E ela foi lá para mim, na Lapa, por indicação da Luciane Lotti, que fez mestrado com a gente há muitos anos atrás. E aí ela falou, se eu disser para a doutora Luciana que a senhora me chamou para ir para o fundão e eu disse que não, ela me bate. Essa dose de espirona, Thaís, ela usava 200. A última vez que eu vi ela foi em novembro do ano passado, foi quando eu baixei para 100. E aí eu pedi a mapa. Muito curioso. Não é? Um caso realmente muito interessante, Rui. E aquela história que a gente vem discutindo no ambulatório, quer dizer, o quanto... Quer dizer, que a gente não tem que ficar andando só atrás de números, isso é óbvio, né? Porque às vezes você controla a pressão e o doente continua fazendo lesão na tua cara. Mas a pressão tão descontrolada como a dela, né? E ela não ter nenhuma lesão subclínica há tantos anos, e o quadro dela começou
na gravidez, tá? A hipertensão dela começou na gravidez, ela com 20 e poucos anos, e teoricamente, ela teve pré-eclâmpsia, não chegou a ter eclâmpsia, mas, teoricamente, estudantes evoluem mal, né? Com muita lesão subclínica, e ela, absolutamente nada. É curioso, né? Muito curioso. E muito interessante, estou doida para ver ela no fundão e começar a ter essas outras avaliações. Ela tem seguro de saúde, então ela faz os exames, mas fala aí, Bernardo. Estou no meio do trânsito, aí se tiver muito barulho, você me fala. Boa noite, Não, todo mundo. tá Boa bom. noite, Vitor. Estava aqui ouvindo quietinho. Na verdade, cara, assim, vou falar duas coisas. Uma é em relação a essa paciente que você atendeu hoje. A gente tem discutido bastante isso nos últimos anos, né, Beth? Exatamente. A defesa de tese de doutorado. Na defesa de tese de doutorado, eu me lembro da cara do Ronaldo Gismondi surpreso porque a curva ela encostou no resistente em termos de desfechos, né? E mostrando que mesmo o cara com pressão totalmente controlada e a gente argumentando, olha, talvez para esse fenótipo o valor não seja uma coisa tão importante, porque a gente está falando de um mecanismo neuromoral, né, neurohormonal, algo que envolve reação inflamatória, endotélio, né? Acho que daí a importância de entender como é que ela se comporta em termo microvascular. Exatamente. Uma coisa, eu acho quase outra doença. Exatamente, é um outro espectro. A gente sempre brinca, né? Duas faces de uma mesma doença não é um contínuo, né? Então aí é aquela história da gente entender também, cara, que assim, quando a gente vai olhar esses pacientes, a gente comentou isso esses dias lá no ambulatório. Quantos pacientes com refratário? Primeira pergunta. A gente tem lá no ProHeart com ICEFER, né? A gente não vê isso, cara. Quer dizer, se você for falar isso para qualquer um, né? Isso é surreal, né? Segundo que dos 148 com refratário, tá lá na taxa, né, Beth? Eles viveram muitos anos, né? Sim. Óbvio que no meio do caminho faz lá 200 à noite, rompe um vaso cerebral, né? Faz AVC hemorrágico, piora o rim. Agora, é algo muito curioso e, pô, eu acho que isso muda o paradigma, porque hipertensão é um espectro de síndromes, né? E aí, cara, é poligênico, tem milhões de fatores epigenéticos, eu acho muito interessante. Então, só tocar nesse assunto, a gente está vendo cada vez mais. E aí, vindo na esteira disso que você falou, aquela história que a gente também colocou e vem discutindo sobre que você fez, né? Como é mais tônus catecolinérgico e, por definição, ele é refratário à diurético terapia, acho que é até por isso que a gente usa isso, não vale a pena ficar escalonando antipertensivo e diurético. Chegou num ponto, você vai sofrer para efeito. Então, vamos reduzir. E, às vezes, você vai ter que falar para ele, olha, você vai viver com... A gente fez isso esses dias, né? Infelizmente, você vai viver com 180 e o senhor está bem, não está progredindo nada. Teve um outro paciente jovem também refratário que a gente acabou falando isso. Mas eu queria chamar a atenção só para um segundo aspecto, para terminar. Hoje acho que foi o dia das consultas, né? E eu atendi um paciente agora na UERJ, no ambulatório de clínica médica, muito interessante. O cara tem um diabetes tipo 2, insulina independente, um paciente que de lesão de órgão-alvo não tinha muita coisa. É um cara que, se eu não me engano, tinha só uma DRC multifatorial atribuída majoritariamente ao diabetes, e aí começaram a apertar a insulina dele, ele tem uma história de transgressão dietética importante, que é um cara que não tem muito recurso, perdeu a esposa, ele mesmo trabalha e come sanduíche, aquela confusão toda, ele mesmo prepara o alimento dele de uma maneira, é muito complicado, né? Mas a coisa que começou a acontecer é que a gente ajustou a insulina dele para 3 vezes junto com a metformina, a glicada do cara cai. Pum! 2 pontos. Ele bate em 6,5 e a proteinúria do cara progride. Aí eu falei pro residente, cara, tá estranho, ele tem uma obesidade, é um cara... Vamos pedir a mapa dele, porque isso tá esquisito. Aí a gente pediu a mapa dele, PA de consultório o tempo todo normal. Veio a mapa de hiperreverso gravíssimo, e a gente pediu o polissono, né? Isso já é o retorno. Apneia grave e ele progredindo disfunção neurocognitiva, cara. Nas últimas 3 consultas.
Então, e a gente sabe que isso está relacionado à piora de padrão de demência e tal. A gente ligou pro pessoal da medicina do sono, encaminhou para ele fazer a consulta e ajustar o padrão de hipertensão noturna. Era uma mascarada noturna, cara. Então, assim, a gente jogando tudo na culpa do diabetes, óbvio que tem um substrato, mas estava lá a danada da hipertensão, tudo no alvo, LDL no alvo, pressão de consultório no alvo, e a pressão noturna comendo, e era ela que ia fazer esse cara ter o AVC, infartar e perder o rim. Ele perdeu mais de 10 pontos de clearance nos últimos 3 meses, tá? Isso é indicação até de acompanhamento com a nefro. Em menos de um ano. Só para chamar a atenção com o que o Vitor está falando é importante. Mesmo com o alvo, a gente tem que ficar ligado. É E verdade. isso, só complementando o que o Bernardo falou, essa situação do refratário, né, de que às vezes você tem que fazer o caminho oposto de todo mundo, né, baixar a droga, diminuir a dose da espirona, né, entender que talvez esse doente seja um doente que, se não tiver progredindo lesão, tudo vai ficar com um nível de pressão um pouquinho mais elevado. Cara, a relação do doente com o médico, ela tem que ser muito forte nesse momento, porque assim, o doente ele tem que entender que a gente está ali para ele. Então, pô, você não pode só falar assim, vou diminuir a tua droga, você vai ficar com a pressão mais alta mesmo, volta daqui a 6 meses. Não, ele tem que estar, você vai voltar daqui a 2 meses, a gente vai ver de novo, se tiver qualquer coisa, você vai entrar em contato, a gente vai poder te ver antes. Eu acho que isso é um grande diferencial que a gente tem lá no ProHeart, né? Assim, o contato que os doentes têm com todo mundo é muito próximo. Então, o cara sabe que ele dificilmente vai ficar desamparado. Então, assim, a gente diminui droga, a gente fala para ele, cara, tolera essa pressão assim, não se preocupa com o número. Não fica olhando o número do teu aparelho em casa, não. Entende que teus exames estão melhores, tudo. Ele confia porque ele sabe que se tiver alguma coisa, ele vai e a gente vai amparar o cara. Então, isso dentro do acompanhamento desses doentes é fundamental. É isso que o Bernardo comentou agora, né? Assim, um cara jovem com um nível de hipertensão desse, um diagnóstico de um espectro de hipertensão tão grave assim, do ponto de vista assustador, quando você olha uma mapa desse cara e olha o valor da pressão, um negócio que é assustador, você consegue criar uma relação boa ali com o cara e ele entender que, ok, esse é o caminho, vamos ir junto por esse caminho, mas se tiver alguma coisa, eu vou poder contar com você, não vou? Pô, pode contar com a gente, qualquer coisa você vai falar conosco que a gente vai mudar a estratégia. Então, isso acho que para qualquer tratamento de doença crônica, acho que é fundamental e na hipertensão não é diferente. E um detalhe, né, Vitor, só complementando, é que a gente, quando estuda, né, é muito engraçado isso. A gente se habitua a não pagar pelo excesso, a não assim, se preocupar em pagar pelo excesso. Isso. A gente fala, não, eu vou fazer. Quando, na verdade, o paciente não pode morrer da nossa intervenção, né? A gente entende, a história natural também é um grande problema, mas, assim, a pergunta que a gente sempre se faz, né? Pô, você está aí colocando o algoritmo da Sociedade de Hipertensão, de Cardiologia, e a gente vai vendo que o algoritmo só tem uma direção. 1, 2, 3, 4. Agora me diz uma coisa, e o cara que a gente consegue fazer perder 20 quilos, que estava com 4 drogas, que virou resistente? Na hora de tirar. Na hora de tirar, eu tiro qual primeiro? Eu não sei responder até hoje. Eu sabendo que eles não progridem lesão de alvo, às vezes usando duplo bloqueio de eixo, fico preocupado de tirar uma espirona e um BRA. Mas não tem isso na literatura, porque a gente só aprende num sentido, né? É verdade. É só um sentido mesmo. Esse retorno não tem, né? É aquela história do antihipertensivo, você começa para não tirar nunca, né? Aquela história, não, vou começar um antihipertensivo, mas não tenho data para tirar, não tenho opção de tirar. E às vezes não é a verdade, né? Não é a realidade. A gente vai poder começar, eventualmente vai ter que tirar, vai ter que mudar, vai ter que diminuir dose em vez de aumentar. É aquela individualização de fato do doente. Um detalhe dessa refratária que eu contei agora é que ela é magrinha, tá? Horrível. Gabriele, fala aí, está com a mãozinha levantada. Eu fiquei com uma dúvida da apresentação do Vitor. Naquela última tabela que você mostrou, que falava tinha a pressão e a partir de quanto que teria que adicionar outra droga.
aquilo é com base na PA de consultório, né? Mas e se tiver efeito do jaleco branco? Aí vai ser com base na PA de consultório mesmo? Se o paciente tiver um efeito de jaleco branco, idealmente você vai considerar MAPA, né? Assim, nos resistentes, né, a partir da quarta droga vai ter que considerar MAPA sempre, mas se ele tiver com hipertenso com jaleco branco, aí idealmente é o controle via MAPA mesmo, entendeu? Porque a pressão de consultório acaba perdendo um pouquinho o valor. Obrigada. Essa pressão ótima de consultório, de MAPA, aliás, não tem nem estudos, nem consensos mostrando essa relação, né? Quer dizer, quando a gente fala na pressão de consultório, começar abaixo de 140/90, essa é a ideia. Pô, o doente ficou bem, é de alto risco, consegue baixar um pouco mais, abaixo de 130/80. Legal, né? Tem um monte de estudo mostrando isso. Agora, não tem estudos desse valor mais baixo para MAPA, nem para MRPA. Então, a princípio, na MAPA e MRPA, se esse doente já está ali com uma pressão de 24 horas, que o valor normal é abaixo de 130/80, beleza. Tá bom, não mexo mais no remédio. Tá? Mesmo que a pressão de consultório não esteja. E aí isso vale para qualquer estágio. Né? Na MAPA, eu quero chegar àqueles valores de normalidade, abaixo de 135/85 na vigília, abaixo de 120/70 no sono. Né? Não tem a história do tratamento intensivo, não tem estudos se o tratamento intensivo para baixar muito mais do que isso realmente vale a pena, entendeu? Entendi, obrigada. Mais dúvidas, gente? Estão muito quietinho. Discussão de caso clínico é para a gente discutir. Já me arrependi de ter falado direto, devia ter parado ali no meio, fechado o compartilhamento, Para aberto perguntar a o que eles câmera de queriam todo fazer, mundo. né? Porque esse negócio de compartilhar e descompartilhar é mau trabalho também, tem que fechar, descompartilhar, abrir câmera e compartilhar de novo, né? Às vezes fica difícil, né, você fazer essa coisa muito interativa ali na hora, né? Então, às vezes é mais enrolada nessas aulas virtuais. Aquela pergunta inicial da Aline, né, eu acho que é importante a gente ter isso na cabeça, quer dizer, decidiu por monoterapia, a princípio, é sempre inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas poucos casos hoje em dia a gente começa com monoterapia. Né? Seria lá o pré-hipertenso de alto risco, o estágio 1 de baixo risco, e os velhinhos que a gente tem medo de dar de mais um remédio e da droga, né? Realmente, a chance de fazer hipotensão para um velhinho frágil, a chance de baixar demais essa pressão ou ter efeito colateral. E aí você começou com 2 remédios, não sabe qual que está dando problema. Então, a monoterapia está muito reservada para esses pouquíssimos casos. Né? A maioria das vezes que a gente atende é isso aí mesmo, estágio 1 com risco alto a moderado, estágio 2 e 3. Né? E aí é terapia combinada sempre. E aí é isso, sempre o inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, não resta a menor dúvida. Né? Você pode escolher à vontade, né? Porque tem estudos suportando essas duas possibilidades. Ou diurético tiazídico, ou bloqueador de canal de cálcio, em baixa dose, depois você vai ajustando essa dose. Se for para a terceira droga, o que a gente não escolheu lá atrás vai escolher agora, né? Se eu comecei inibidor do sistema renina-angiotensina com diurético, eu vou para o bloqueador de canal de cálcio, e ao contrário, a mesma coisa. A gente muitas vezes faz essa opção do inibidor do sistema renina-angiotensina com diurético tiazídico por conta de preço, né? Por conta de custo da medicação. O bloqueador de canal de cálcio não tem na farmácia popular. Então, alguns postos de saúde dão um bloqueador de canal de cálcio. E ele não é uma droga barata. Né? Ele é uma droga que, para comprar, o paciente vai gastar aí, para tomar ali uma amlodipina 5,5, ele não vai gastar menos de uns R$25 por mês. Né? Então, mais até do que isso. E o diurético tiazídico tem de graça. Né? Então,
Isso é uma grande vantagem que acaba direcionando a gente para o tiazídico, mas com suporte de medicina baseada em evidência. Tá? Inúmeros estudos mostram que o diurético tiazídico ele é tão bom quanto o bloqueador de canal de cálcio para reduzir maior mortalidade. Para baixar a pressão, todo mundo é igual, né? Não tem diferença, mas para reduzir mortalidade não resta dúvida. E lá nos idos de 2007, né, quando foi lançado o 7º joint, que é a penúltima diretriz americana, antes do 7º joint completo sair, eles lançaram um 7º joint express, né? Era uma versão rápida, tipo, a gente tem que mudar a conduta terapêutica de todo mundo agora. E sabe por que essa pressa de mostrar isso? É por causa da quantidade de estudos que tinham mostrado que o diurético tiazídico é uma droga barata, altamente tolerável, com excelente controle pressórico e com uma redução de mortalidade até um pouquinho superior do bloqueador de canal de cálcio. Depois vieram outros estudos, né, o Ascot principalmente, foi um estudo grande, e que mostrou que o bloqueador de canal de cálcio também tinha essa redução de mortalidade tão importante quanto o diurético tiazídico. Porém, eles não, o Ascot é um estudo britânico, né, onde não tem problema da aquisição do bloqueador de canal de cálcio, porque, além de um sistema público de saúde de ótima qualidade, eles têm grana, né? Acho que um bloqueador de canal de cálcio em libra é baratinho. Deve ser, né? Mas... aqui para o Brasil, isso é uma opção excelente e muito bem respaldada, né? O Al-Hat, que foi o estudo principal com tiazídico, que estimulou essa produção do 7º joint, é um estudo com mais de 50 mil pessoas no mundo inteiro, né? E que mostrou uma excelência do diurético tiazídico inquestionável. E é o que a gente vê na prática clínica, né? Esses doentes respondem maravilhosamente ao tiazídico, toleram super bem, né? Geralmente, quando o doente começa a reclamar que está fazendo xixi demais, número 1, a gente tem que convencer ele de fazer xixi demais, é que é bom, né? Que o dia que ele parar de fazer xixi, vai dar ruim. E a segunda coisa, pergunta que horas ele está tomando tiazídico. Hoje eu tive um doente assim também. Eu estou querendo tirar esse diurético porque eu faço muito xixi e ele me atrapalha. Aí, que hora o senhor toma o diurético? Ele falou que acorda, toma os remédios e sai para caminhar, né? Aí eu ia dizer, não, se eu boto o diurético para depois da caminhada, eu tomo os outros, vai caminhar e quando voltar... eu tomo de noite, doutora. Eu falei, faz xixi a noite inteira? Pois é, isso me atrapalha muito. Aí eu mostrei a receita para ele. Em que hora estou dizendo aqui que é para você usar hidrocloro de azida de noite e não de manhã, né? É mesmo. Então... conversar com o doente, né? A gente, semana passada, comentou isso, né? Thaís, acho que ele levantou essa pergunta. O tratamento ele não precisa ser um tratamento caro para ser efetivo, né? Você pode usar drogas baratas, drogas fornecidas. São drogas que comprovadamente mostraram uma redução de maior mortalidade. Então, aquela história. Você não precisa usar o BRA mais caro de última geração, que é o BRA da moda. Você pode usar a boa e a velha losartana, que ela tem um efeito super aceitável e de redução de mortalidade tão bom quanto, entendeu? Então, também não precisa... isso tem que ser levado em consideração também dentro do contexto de tratar o doente, que é o que a Beth falou. A droga, o paciente vai precisar tomar. Não, na maioria das vezes, o hipertenso não é só hipertenso, ele toma um monte de outras coisas para outras condições clínicas, né? Um tratamento a super longo prazo, né? Então, o custo vai, sim, com certeza, fazer diferença. Há muita diferença mesmo. Mais dúvidas, pessoal? Podemos encerrar? Acho que sim, Beth. Acho que não tem aqui mais nada, não. Então tá, gente. Obrigada, boa noite. Como sempre, vamos botar essa gravação
lá no nosso canal do YouTube. Sigam o nosso canal do YouTube, adiciona a sinetinha lá da campainha, tá? Obrigadão, Vitor, foi ótimo. Nada. Obrigada, Vitor. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.